Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marga e este é o meu canal de pintura. E hoje nós vamos dar prosseguimento àquela obra que nós já iniciamos no vídeo passado, onde a gente está pintando um quadro de paisagem com um campo de flores, um campo de margaridas. Se você perdeu a aula anterior, onde eu dei início na obra e preparei todo o terreno para disponibilizar agora as flores, o link do grupo do Facebook está aqui na descrição do vídeo. E no meu grupo do Facebook tem a primeira etapa, o vídeo onde eu já dei início nessa obra e você pode assistir desde o início, desde a primeira pincelada, o passo a passo até chegar no ponto que nós vamos dar prosseguimento hoje. Então, caso você queira pintar junto comigo, acesse aí o grupo do meu Facebook, está aqui na descrição do vídeo, que eu vou te adicionar lá e você vai poder assistir essa e todas as outras aulas que já estão disponíveis gratuitamente lá para todo mundo poder assistir junto com a gente e pintar muitas obras lindíssimas. Então vamos para a aula? Então eu começo por produzir aquelas flores mais distantes, as papoulas, usando o laranja. A gente dá pequenos toques lá longe à distância, deixando marquinhas no meio da grama, e sugerindo essas florzinhas de papoula que estão à distância. Aí, conforme a gente vai se aproximando aqui do segundo plano, a gente vai aumentando o tamanho dessas papoulas e vai adicionando um pouquinho de vermelho francês à mistura, para que elas, além de aumentarem de tamanho, também ganhem cor, formando assim a perspectiva do campo de flores. E o mesmo acontece com as margaridas. A gente vai lá na distância, a gente deixou pequenos pontinhos de tinta de branco misturado com azul hortênsia. Porque essas flores, além de elas estarem distantes, elas não têm ainda forma definida e também tem pouca cor. E assim eu vou me aproximando, conforme eu vou chegando mais próximo aqui nessas papoulas de primeiro plano. Elas já estão pintadas com vermelho da China, o fundo delas, e agora eu adiciono pétalas iluminadas na parte de cima e dos lados, que é onde bate o sol, né, com esse laranja, de formas que vai formar dois tons na flor. A parte da base, né, que é onde ela está presa ao caule, de vermelho da China, e a parte do topo, onde bate a luz, com laranja. E forma assim uma flor bonita, que chama atenção, porque o vermelho ele é cor complementar do verde, né? E toda essa grama verde com essas flores vermelhas, elas ganham um destaque adicional. E assim a gente vai produzindo uma a uma, até a gente ficar satisfeito, né? O tamanho delas, por serem de primeiro plano, são bem maiores que as outras, né? Que estão mais lá no fundo. São poucas papoulas, a maior parte das flores serão margaridas, mas essas poucas a gente quer que elas ganhem um destaque que chame a atenção aí no meio dessa paisagem de amanhecer, com a luz do amanhecer batendo sobre esse campo florido. Você já é inscrito no meu canal? Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve aí. Acione o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana eu estou postando vídeos novos. E aí você não vai perder nenhuma aula. Também, antes desse passo que estamos dando agora, né, existiu o passo a passo anterior, onde a gente produziu toda a paisagem até chegar nessa produção das flores. Houveram outros vídeos, né, dessa parte inicial, e eu disponibilizei eles no grupo do Facebook. Acesse meu grupo aí. E aproveita as aulas do passo a passo desde o início dessa arte e pinte junto comigo. Depois você pode aproveitar lá que está no grupo e poste a foto para eu ver como ficou a sua arte. Se você precisar de ajuda em algum ponto, em alguma coisa que ficou em dúvida, pode deixar suas perguntas lá que eu respondo, assim, o mais breve possível. O grupo do Facebook foi criado justamente para isso, para a gente interagir, para a gente conversar, para eu ouvir vocês, as suas sugestões, as suas perguntas, suas dúvidas, e também para fazer as postagens das fotos, caso você esteja pintando
essa arte, ou outras que existem muitos vídeos que já estão disponíveis e outras aulas que já estão lá no grupo. Você pode também optar por uma outra arte daquelas, pintar também, posta a foto lá. Então, depois de prontas as papoulas, passamos para fazer as margaridas. Eu pego o mesmo pincel, retiro o vermelho, né, lavo ele e passo a usar agora, como as flores são de primeiro plano, né, passo a usar o branco com esse mesmo pincel pequeno. Eu embebo bem o pincel na tinta e começo a puxar as flores de fora para dentro em direção ao pistilo. Eu fiz alguns poucos pistilos aí com o tom laranja, pra gente meio que se orientar onde que essas flores vão ficar. Serão poucas flores e como elas são no primeiro plano, elas são bem grandes, né? Mais ou menos proporcional ao tamanho das margaridas em relação às papoulas de primeiro plano. E aí a gente puxa essas flores em direção ao pistilo, uma pétala a uma. E dependendo de como elas estão viradas, se elas estão viradas para cima, eu vejo as pétalas do lado de lá e as do lado de cá, eu vejo só a bordinha da pétala.
Se elas estão viradas para baixo, eu não vejo o pistilo. Se elas estão viradas para a direita, então as pétalas da esquerda são altas e as da direita ficam só a base. E assim eu vou formando, eu vou virando as flores de acordo com a minha vontade, porque na natureza as flores não são todas no mesmo sentido. Umas são viradas para um lado, outras para o outro, né? Então a gente leva isso em consideração na hora de pintar nossas flores, para que também produzam um movimento, né? E assim eu vou produzindo uma a uma essas flores. As de primeiro plano são as maiores, as de segundo plano são menores, da mesma proporção que as papoulas.
Agora que as flores todas estão prontas, né? Então eu passo a fazer os pistilos delas. A parte central é bem iluminada com esse laranja, né? Depois a parte da sombra eu uso terra de siena natural. E a parte da super sombra, que é onde fica camuflada entre uma pétala e outra, eu uso o marrom Van Dyck. De forma que o nosso pistilo vai ter 3 tons variados aí. E isso faz com que ele também produza um volume, né? Que o pistilo das flores, ele geralmente ele é oval, né? E a gente produz esse movimento e esse volume usando esses 3 tons, o laranja, o terra de siena natural e o marrom Van Dyck. Usando aquele mesmo pincel, eu vou dando toques nos miolos das flores. Aquelas que são de intermediárias aí de segundo plano tem um pistilo bem pequenininho. As de primeiro plano tem um pistilo maior. E aquelas que estão lá no fundo nem miolo tem, né? Elas são só pétalas porque a gente não consegue ter visão do miolo daquelas flores mais distantes.
Agora que eu já estou com as flores prontas, então eu passo a dar uma luz naquela árvore que fica lá na linha do horizonte, que fica sobre o sol. Eu não tapo totalmente o sol, né? Mas porém essa planta ela tem alguns galhos que se sobrepõem sobre o sol. E como está super iluminado por ser a luz do amanhecer está batendo nas bordas dessa planta, eu uso um tom caramelado. Eu misturo o amarelo indiano com o amarelo de cádmio, bem pouquinho amarelo de cádmio, a maior parte é amarelo indiano e um pouquinho de nada de verde Vessi.
e vou dando batidinhas aí nas bordas da planta para formar aí a área iluminada dessa árvore. E da mesma forma que essa árvore da esquerda está bem iluminada, né? As árvores da direita também pegam um pouquinho de luz. Então, eu dou batidinhas nessa árvore da esquerda e depois eu passo a dar batidinhas também na árvore da direita para formar a luz. O tom que a gente usa para iluminar essa árvore da direita é um tom mais claro. Então eu misturo um pouquinho mais de amarelo de cádmio nessa mistura que eu já estava usando na árvore da esquerda. E dou batidinhas nas copinhas das árvores, só naquelas que ficam na borda bem da esquerda, que é onde a luz do sol bate. Incide com força aí nessa borda da esquerda. Agora, aquelas árvores que são as copinhas dessa árvore, que estão no centro, eu já acrescento um pouco de terra, né, nessas copinhas. Terra de siena natural, a essa mistura de amarelo indiano, amarelo de cádmio e verde veci. E naquelas que fica bem à direita, eu acrescento mais verde veci, de formas que elas ficam bem escuras. Então, são 3 camadas de copinhas. As da esquerda bem clara, as do meio, que são um pouco de sombra, e as bem da direita, que são com bastante sombra. Porque a luz incide só sobre a borda mesmo, né? E assim eu produzo um volume nessa árvore, que fica bem interessante, assim, com esses tons variados.
Você já é inscrito no meu canal? Se já é inscrito, ótimo. Se não for inscrito, se inscreve aí. Toda semana estou postando vídeos novos. E se você acionar o sininho, não vai perder nenhuma notificação das novas artes que eu vou produzir. E também entre no meu grupo do Facebook. Aqui na descrição do vídeo eu deixei o link para que todos vocês possam acessar aí esse grupo, que foi criado justamente para ajudar pessoas que gostam de pintura, pessoas que não sabem e querem aprender. Eu deixo os passo a passo, primeira mão, lá no grupo. E as aulas prontinhas, completas, desde o começo, da primeira pincelada até o final, até a finalização e até a assinatura da obra, de formas que pode acompanhar a aula toda e pintar junto comigo, inclusive disponibilizar a foto lá para que eu possa ver como ficou sua arte, possa analisar. Você pode me fazer perguntas, dúvidas, coisas que você queira esclarecimentos maiores sobre algum ponto. Fique à vontade, que o grupo é para nós interagirmos, para nós conversarmos sobre arte, sobre pintura. E é um grupo alegre, onde são pessoas como nós, como eu, como você, que gostamos de pintura, gostamos de arte e que estamos reunidos todos no mesmo grupo para falarmos sobre isso, pintarmos e compartilharmos as nossas pinturas. Agora, usando aquele mesmo pincel que eu usei para fazer lá a copinha das árvores, eu uso o amarelo brilhante claro e um pouquinho do verde inglês e produzo algumas folhas dessa gramínea, desse capim, num tom mais iluminado. Esse amarelo brilhante junto com o verde inglês vai produzir aí, no meio dessa grama toda verdinha, algumas folhas mais iluminadas que se destacam e chamam a atenção no meio das flores. E se sobrepõem, inclusive, sobre toda a grama aí. São poucas folhas, né? Elas vão ficar bem claras, porque o amarelo brilhante junto com o verde inglês produz um tom de amarelo bem claro. E elas vão produzir um destaque aí no meio dessa grama, para não ficar uma coisa muito homogênea, toda verdinha. A gente torna mais interessante a pintura quando a gente coloca algum tom variado, né? E essas folhas que se sobrepõem vão chamar a atenção aí no meio e vão fazer uma composição bonita. Não precisam ser muitas, algumas poucas, mas que elas são maiores, mais compridas e que se destacam no meio aí da paisagem.
Então, aqui está já a nossa arte, já prontinha e assinada. Já podemos ornamentar nosso lar, já podemos presentear quem a gente ama. Presentear com obras de arte, a gente sempre faz bonito. Obras de arte são eternas, obras de arte sempre dão um upgrade em qualquer ambiente. Portanto, aproveite agora que tá todo mundo com 13º na mão e pinte essa arte e ganhe um dinheirinho. Ou presenteie as pessoas que você ama com obras de arte. Você pode pintar essa tela em qualquer tamanho. Esse aqui eu pintei 80 por 80. Mas vocês podem fazer tamanhos menores para presentear, né? Ou pode fazer maiores para enfeitar o seu lar, como você quiser. Se você quer ver o passo a passo dessa arte do começo ao fim, eu disponibilizei os vídeos anteriores a esse lá no meu grupo do Facebook. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar o meu grupo do Facebook, pode pintar junto comigo e pode postar a foto lá para que eu veja como ficou a sua pintura. E também pode deixar dúvidas, pode deixar sugestões para novos vídeos do canal, caso você queira aprender algo que não consta lá, que não tem aula lá ainda no meu grupo, apesar de terem muitas, mas talvez tenha alguma aula que você ainda queira aprender, me deixe lá o seu pedido lá no grupo do Facebook que eu vou levar em consideração na hora de criar uma aula nova. Então, obrigado por assistir até o final, se inscreve no canal, dá o seu joinha e compartilhe com quem gosta de arte para que a gente possa ajudar muito mais pessoas também a desenvolver seu amor pela arte e também a pintarem obras lindíssimas com as suas próprias mãos. É uma hora maravilhosa para a gente se distrair, é um momento que é só nosso, é uma hora que a gente se envolve com as cores, que a gente se desliga do mundo. É uma delícia pintar e quem ainda não pinta, tá perdendo. Então compartilhe com quem gosta de pintura, com quem aprecia a arte, o vídeo para que todos possam também aprender junto com a gente e a gente possa ajudar muito mais pessoas a também desenvolver esse amor e esse apreço pelas obras de arte e pela pintura em si. Um abraço e eu espero vocês no próximo vídeo.